Muito se tem falado sobre o programa nuclear do Irã, que atingiu níveis importantes para se obter uma massa crítica necessária na confecção de uma arma nuclear. Especialistas descrevem os momentos mais difíceis e caros na obtenção de material radioativo para se criar uma arma nuclear está no enriquecimento de produtos até 5%. É impossível fazer uma bomba nuclear sem material físsil, e para um dispositivo termonuclear médio, o material necessário é plutônio ou urânio enriquecido. Então convenhamos que, em princípio, é muito fácil detonar um dispositivo nuclear. Basta obter uma massa crítica de material radioativo, sentar e assistir à reação nuclear descontrolada. No entanto, muito felizmente, o difícil é obter o tão famoso produto radioativo urânio ou plutônio a níveis de armas nucleares. O urânio, por sua vez, um metal pesado natural, vem como isótopo urânio-238 ou urânio-235 da natureza. Propriamente é preciso toneladas e toneladas de mineral urânio pesado para obtê-los, já que seus isótopos compõem apenas 0,72% do mineral na natureza. Esclarecendo alguns pontos, o urânio-238 é a forma mais abundante na natureza, que rebate qualquer nêutron que o atinja, inútil então para uma bomba, enquanto o urânio-235 pode ser concentrado em um processo chamado enriquecimento. Ambos os isótopos, ou seja, os átomos, são altamente radioativos e decairão em outros elementos com o tempo, mas apenas o urânio-235 pode ser dividido à força quando nêutrons são disparados contra ele. Esta é a base de uma bomba nuclear a partir da divisão de átomo que libera energia e mais nêutrons, que podem dividir outros átomos. De acordo com o CDC americano, função semelhante da Anvisa no Brasil, o urânio enriquecido, em concentrações de isótopos urânio-235, pode ser usado como combustível para usinas nucleares e reatores nucleares, que operam navios de guerra, submarinos e usados em armas. Assim sendo, para fazer uma bomba, o urânio natural precisa ser tratado para concentrar o isótopo urânio-235 dentro dele. E é aqui que os problemas realmente começam. Para cada 25 mil toneladas de minério de urânio, apenas 50 toneladas de metal são produzidas. Menos de 1% disso é urânio-235. Nenhum método de extração padrão separará os dois isótopos, porque eles são quimicamente idênticos. Em vez disso, o urânio é reagido com flúor, aquecido até se tornar um gás, e então decantado através de várias milhares de finas barreiras porosas. Isso separa parcialmente o urânio em dois tipos. Um é fortemente urânio-235 e chamado de urânio enriquecido, enquanto o resto é o controverso urânio empobrecido, 238, usado então para fabricar armas convencionais para melhor penetração em veículos blindados e bunkers. O urânio é extraído comercialmente em todo o mundo e é vendido em forma de pó chamado de bolo amarelo ou yellow cake. Alguns países, como o Irã, optam por minerar e processar seu próprio bolo amarelo sozinho, o que é mais confiável, porém requer muito gasto e tempo. Outros simplesmente vão ao maior fornecedor mundial, a Kazatomprom, empresa de energia nuclear estatal do Cazaquistão, responsável por 20% da produção de urânio do mundo, que exportou quase 20 mil toneladas de urânio em 2011 e exporta para Brasil, China, Estados Unidos, Canadá e entre outros países. O produto separado então em baixas concentrações precisa ser agora armazenado, o que significa que um país precisa pensar em construir um complexo nuclear. No Irã, por exemplo, a armazenagem ocorre nas instalações Isfahan, ao sul de Teherã, a mais famosa de todas, que é vítima constante de ataques desconhecidos cibernético e físico. Analisar assuntos de guerra e temas muito importantes como este aqui, o YouTube infelizmente reduz o engajamento e a monetização dos vídeos. Contribua então com o nosso trabalho através de um Pix de qualquer valor para canalaramilitarov@gmail.com. Para desenvolver os elementos puros na complexa cadeia de produção do produto enriquecido, é preciso uma ou mais usinas que contenham reatores e diversas centrífugas tecnológicas para separar, aquecer, vaporizar, decantar e solidificar. Quanto maior o número de centrífugas, maior a velocidade no processo e menor tempo gasto na produção de urânio enriquecido.
Diante de tudo que foi falado, então qual que é o passo a passo para se produzir uma arma nuclear? A técnica mais eficiente é pegar o urânio e girar dentro de uma centrífuga. Mas sem técnicas adequadas, tornará esse processo um pesadelo. Para isso, os pesquisadores colocam um bolo amarelo de urânio enriquecido para aquecer as impurezas e expor ao gás fluoreto de hidrogênio para produzir tetrafluoreto de urânio. Novamente, o processo de aquecer será feito agora com o tetrafluoreto de urânio em um dispositivo cheio de gás flúor. O produto final será então o hexafluoreto de urânio gasoso. É a partir deste ponto que o urânio segue para a centrífuga ligada em cascata, separando o urânio 235 do urânio 238 da mesma forma que uma centrífuga separa a água da roupa limpa. As centrífugas devem ser então aprimoradas e unidas em cascatas, construídas para reduzir riscos de vazamento e superaquecimento. Poucos detêm o domínio desta tecnologia. O Irã possui as melhores centrífugas, graças aos contrabandos realizados por cientistas do Paquistão no início dos anos 2000, fornecendo conhecimento de projetos para o Irã, Coreia do Norte e Líbia. Ao passar o hexafluoreto de urânio em cascata, o urânio 235 começa a se acumular lentamente. É um processo tedioso que levará meses para ser concluído e pode ser retardado por acidentes ou sabotagens. Um poderoso vírus de computador chamado Stuxnet, por exemplo, fez com que centenas de centrífugas iranianas se separassem. Todo o processo, então, vai gerar urânio que precisa ser enriquecido de forma que 20% dele seja o urânio 235. Para bombas nucleares, esse número precisa ser mais próximo de 85% ou 90%. Alguns especialistas já determinam que 85% de urânio 235 enriquecido é o suficiente, ou seja, ele passou por todos os processos de pureza em imensas centrífugas de decantação e filtração, até atingir concentrações de 85% a 90%. Após este processo longo, bastam 50 kg de urânio enriquecido a 85% ou 90% para se criar uma massa crítica, um passo para uma bomba nuclear. O interessante disso tudo é que qualquer coisa a menos de 85% de pureza, a reação em cadeia de fissão e fusão não causaria uma explosão. Sendo assim, a fissão nuclear é um processo que ocorre com o choque de núcleos atômicos instáveis e produz reações em cadeia capazes de emitir grandes quantidades de energia, como vista nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Já a fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo, mais pesado. Um exemplo clássico é o processo de produção de energia no Sol e das bombas termonucleares, a bomba de hidrogênio. Após obter o produto de urânio enriquecido suficientemente para uma arma, criar propriamente uma arma nuclear não é tarefa fácil. Primeiro, a equipe de cientistas precisa tirar o urânio da forma gasosa e transformá-lo em metal. Uma receita simples usando água, ácido fluorídrico e magnésio que faz o processo. Com o metal pronto em mãos, deve ser usinado na forma desejada, ou duas metades de uma esfera para uma arma de implosão ou discos para um dispositivo do tipo pistola. Existem no mercado paralelo a venda de urânio 238 usinado ou metálico 99,9% empobrecido. E por apenas $35, qualquer pessoa pode comprar. Apesar de não ser um urânio 235, é uma forma de adquirir um metal, ou melhor, um material que passou pelo processo semelhante. Após adquirir o urânio enriquecido e torná-lo viável fisicamente em metal, a próxima fase é desenvolver a capacidade de acondicioná-lo em mísseis balísticos e de cruzeiro, leve o suficiente e resistente para suportar o peso da massa crítica e do complexo de detonação ou implosão. A massa crítica de aproximadamente 15, 18 ou 50 quilos se localiza no centro da arma e está presa a um sistema de disparador de impulsos elétricos grampeados em detonadores de até 50 quilos, que acionam cargas moldadas explosivas do tipo HMX, RDX e TATB, de até 500 quilos ou menos, e com dispositivos refletores feitos de berílio e urânio natural de 100 a 250 quilos, que rebate os nêutrons de volta ao núcleo para aumentar a fissão da massa crítica. Está feita a arma nuclear. Agora basta testá-la, usá-la ou dissuadir outras nações. Há também um processo alternativo e menos custoso que potências como Estados Unidos e Rússia adoram, o plutônio.
porque produz armas muito mais leves que podem ser montadas em mísseis. O plutônio é produzido como subproduto em reatores nucleares e apenas cerca de 10 quilos são necessários para uma bomba. Uma usina de energia média precisa de cerca de 1 ano para produzir o suficiente, e instalações e reprocessamento caras são necessárias para extrair o plutônio do combustível. Mas aqui é um assunto para uma outra história. Quer divulgar sua empresa aqui no canal? Envie-nos uma mensagem para contato@areamilitarov, que responderemos prontamente. Siga o nosso canal lá no Twitter e no Instagram pela @areamilitarov.